o teu povo está reunido para te adorar e te louvar. Senhor, apresentamos a Ti, Senhor, o Julinho. Ó Deus, o Senhor sabe o que se passa no seu corpo físico. Ó Deus, entra com cura, entra com libertação, entra com a Tua bênção, por misericórdia do Senhor. Ó Jesus querido, cura o Teu filho. Ó Deus, salva e liberta para a glória do Teu nome. Continue a abençoar a pastora Cida Zaniquele. Ó Deus, fazendo, Senhor, aquele intestino voltar a funcionar na sua normalidade. Ó Deus, continue a abençoar a sua família, o seu esposo, os seus filhos, sua mãe, os seus familiares. Venha abençoar o Teu povo neste lugar. Venha receber o nosso culto e a nossa adoração. Por isso, no nome de Jesus, nós te pedimos essas bênçãos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Hino de número 473. Vamos adorar a Deus. 473. 473. Outro bem não acharei, escreveu o saudoso pastor Paulo Leivas Macalão. Que outro bem ansioso buscarei? Bem melhor que Jesus não acharei. Nele só para sempre hei de estar e de coração o amar. Outro bem não procurarei, outro bem eu não acharei. Já em mim está Jesus, nele só vou confiar. Quem aqui pode me saciar neste mundo enganador? Só Jesus, só Jesus, Rei meu e fiel Senhor. Amém. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Que outro bem ansioso buscarei, bem melhor que Jesus não acharei. Nele só para sempre hei de estar e de coração amar. Outro bem não procurarei, outro bem eu não acharei. Já em mim está Jesus, nele só vou confiar. Quem aqui pode me saciar neste mundo enganador? Só Jesus, só Jesus, Rei meu e fiel Senhor. A vaidade do mundo acabará, tudo aqui a seu tempo ficará, para sempre somente há de durar quem na luz de Cristo andar. Outro bem não procurarei, outro bem eu não acharei. Já em mim está Jesus, nele só vou confiar. Quem aqui pode me saciar neste mundo enganador? Só Jesus, só Jesus, Rei meu e fiel Senhor.
outro bem eu não acharei. Já em mim está Jesus, nele só vou confiar. Quem aqui pode me saciar neste mundo enganador? Só Jesus, Jesus, só Jesus, Jesus, Rei meu e fiel Senhor. Aplauda o Senhor Jesus. Aleluia. Nós temos bem maior. O nosso maior bem é o próprio Senhor Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Glória a Deus. E no de número 371, vamos ainda adorar a Deus. E no de número 371, mesmo autor, saudoso pastor Paulo Macalão, ele escreveu: breve vem o grande dia em que lutas findarão, todos males, agonias deste mundo cessarão. Cessará no céu o pranto, pois não haverá mais dor, e ouvir-se-á o canto dos remidos do Senhor. Aleluia, glória a Deus. 371. Aleluia. Glória a Deus. Breve vem o grande dia em que lutas findarão, todos males, agonias deste mundo cessarão. Cessará no céu o pranto, pois não haverá mais dor, e ouvir-se-á o canto dos remidos do Senhor. Oh, que gozo está com Cristo, escutando a sua voz. Eu almejo hoje isto, e seguindo sempre após. Cessará no céu o pranto, pois não haverá mais dor, e ouvir-se-á o canto dos remidos do Senhor. Ser Jesus, Cristo é teu guia, o caminho ele trilhar. Quem assim em Deus confia, lá no céu há de chegar. Cessará no céu o pranto, pois não haverá mais dor, e ouvir-se-á o canto dos remidos do Senhor. Aplauda o Senhor Jesus. Ele é maravilhoso. Glória ao nome dele para sempre. Aleluia, graças a Deus. Pastora Joyce, por gentileza, faça menção da leitura bíblica devocional inicial. Amém? Onde você está mesmo, pode fazer a leitura bíblica. Aleluia, glória a Deus. Em seguida, ore com a igreja e em seguida tem uns minutos para fazer a explanação que achar necessária. Aleluia. Paz do Senhor aos irmãos. Amém.
sobre salvação é pela graça. Glórias a Deus. Não há sobre nós nenhuma autoridade, nenhum poder que nos possa dar opção de pagar a salvação que nós adquirimos pela graça, pela fé em Cristo Jesus. Então, vamos ler a palavra de Deus. Se você puder, esteja em pé. Eu já estou treinando para ficar de pé, viu, pastor Michel? Glória a Deus! Eu creio! Em nome de Jesus, Glória a Deus! Efésios capítulo 2, o versículo 1 diz assim: e vos vivificou, ou vos deu vida, estando vocês ainda mortos em ofensas e pecados, em que no tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa própria carne, fazendo a vontade da carne e dos nossos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Versículo 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das nossas obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Feche os seus olhos e vamos orar ao Senhor nessa noite. Senhor maravilhoso, aqui estamos, Senhor, para te apresentar o nosso coração, a nossa vida, a nossa alma, Senhor, tudo que somos e tudo que temos. Estamos aqui para reconhecer que tudo isso não é de nós, é um dom de Deus, é um dom gratuito, recebemos pela graça e oferecemos a Ti como sacrifício o nosso culto de louvor racional, porque estamos fazendo aquilo que nós reconhecemos que é para a glória e louvor do Teu nome. Abençoa Teu povo, recebe nosso louvor, recebe nosso culto, e que nossa adoração tenha cheiro suave diante de Ti. É o que nós te pedimos e certos da vitória te agradecemos em nome de Jesus. Aleluia. Sente-se louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Oh, glórias a Deus. Nesses versículos, irmãos, o nosso Deus vem mostrar para nós, através do escritor a essa carta aos Efésios, através de Paulo, dizendo para nós reconhecermos, olharmos para dentro das nossas histórias, olharmos para o nosso passado e entendermos que o pecado é algo da raça humana, é um mal inevitável desde Adão, mas que, estando nós ainda sem merecer, estando nós ainda em uma situação deplorável diante de Deus, o próprio Deus escolheu estender as suas mãos com graça e autoridade e nos alcançar do charco de lodo onde nós estávamos, e nós recebemos a graça que Jesus tem para dar. E o escritor vai dizer: olha, vocês ainda estavam mortos nos vossos pecados, ainda estavam sujos pelo pecado, e o nosso Deus já
havia nos amado, nos escolhido e feito por nós dessa geração algo que ninguém poderia fazer. E aí ele vai dizer que ele, nosso Deus, escolheu nos entregar a graça, não de graça. Existe um preço para vivermos nessa graça. É condicional, pastora, mas eu aprendi que eu recebo a graça de Jesus, a salvação de Jesus e está tudo certo. Há uma condição. A condição é que você permaneça nessa graça e em santificação diária até Jesus voltar para você. Então, dizer que eu recebi Jesus e recebi a graça de Jesus e eu posso viver da maneira que eu quiser, aí ele vai dizer: nos nossos pensamentos estávamos afogados, nos nossos pecados. Então eu dizer para você, Benício, que eu posso continuar pecando deliberadamente e mesmo assim receber a graça, eu estou falando loucamente. Mas para nós, que além da graça recebemos sabedoria, que também é dom de Deus, nós entendemos que há uma condição, e essa condição não é paga com obras, essa condição não é paga com esmola, essa condição não é paga com dinheiro, essa condição é paga com santificação. E santificação não é estar perfeito, santificação não é ser perfeito, santificação é estar no estado de humildade tal que eu reconheça que sem Jesus eu continuo pecadora, eu continuo afundada no charco de ouro, mas com a graça de Jesus, Paulo vai dizer: vocês são salvos. Então, nessa noite, compreenda, relembre, olhe para dentro de você, para a sua história, para os seus pensamentos, para as suas intenções e confesse para Jesus: Jesus, eu ainda não mereço, eu ainda não valho muita coisa, mas eu recebo a tua graça e eu aproveito o dom gratuito de Deus que está na tua presença. Então, se você entende que não é por obras, que não é por dinheiro, que não é por oferta, que não é por nada a não ser um coração grato e humilde na presença de Deus, reconheça que essa trajetória não termina hoje, ela só vai terminar quando Jesus voltar. Mas todos aqueles que entendem que pela graça somos salvos vão ver o rosto de Jesus naquele grande dia. Se você faz parte desse povo, eu quero dizer para você: aplauda o nome dele e fica firme, porque quando chegarmos lá, veremos o rosto de Jesus. Por graças sois salvos. Deus abençoe. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Nós vamos louvar ao Senhor com um corinho. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Aleluia. Logo depois deste corinho, vamos ouvir a irmã Sandra. Irmã Sandra louvando ao Senhor, testemunhando, fazendo aquilo que o Espírito Santo propôs no seu coração. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. Um sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Outra vez. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. Um sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia.
Aplauda o Senhor Jesus. Aleluia. Glória. Amém. Glória a Deus. Meu Deus, já levantei hoje de manhã, orei um pouquinho, Obrigado. Deus, e a palavra de Deus, Cristo, mas quando eu lembro de Jesus, a minha alegria, a alegria de volta ao meu coração. É o Senhor Jesus. Salmo 121, né? Glória a Deus. Levanta os olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não te apedrejará. Esse que não te apedrejará, nem doerá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te tocará de dia, o guardará todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Glória a Deus. Na lei da palavra de Deus, Sim, eu também vou acreditar. Jesus é bom. Pedir a Deus que o campo de todo o meu coração. Glorioso Deus. Maravilhoso Jesus. Amado Mestre. Bendito Senhor. Vou cantar aqui para a igreja o número 409 para a igreja. Glória a Deus. Glorioso. Trabalhadores do Evangelho, em breve se farei. Quer fracos, vós sejais ou velhos, do céu vigor terei. Os que esperam no Senhor, novas forças obterão, como águias voarão, subirão para as alturas, correrão sem se cansar, sem fatigar de andar, correrão sem se cansar, sem fatigar de andar, correrão sem se cansar, até o céu chegar. No bom trabalho quantas vezes estamos a falhar, sempre devemos os requeres em Cristo confiar. Os que esperam no Senhor, novas forças obterão, como águias voarão, subirão para as alturas, correrão sem se cansar, sem fatigar de andar, correrão sem se cansar, sem fatigar de andar, correrão sem se cansar, até o céu chegar. Jesus está ao nosso lado.
Amado mestre, aleluia, graças a Deus. Igreja de Cristo, nós vamos servir a Deus com os nossos dízimos e ofertas para sustento da obra do Senhor Jesus. Eu quero convidar a missionária Cida Ferreira para adorar a Deus com o seu louvor, enquanto a missionária Cida Ferreira adora ao Senhor Jesus com o seu louvor. Você sai do seu lugar, vem até aqui à frente e deposita a sua oferta, o seu dízimo no gasofilácio. Aleluia! E o nosso pastor presidente, pastor Jotiel, estará abençoando as mãos contribuintes. Aleluia! Igreja com o Senhor. Amém. 127. O Senhor da certeza chamando. Quem quer ir por minha procurar? A que no mundo vão chega a salvação participar. Fala Deus, fala Deus, só pra mim comprada do altar. Fala Deus, fala Deus, sim, alegra, atenta ao teu mandar. O profeta Deus considera-se o pecador, mas
já estaremos ouvindo uma porção da palavra de Deus por intermédio da pastora Beatriz. Mas antes, eu quero convidar aqui a pastora Valdirene para estar fazendo esta oração intercessória em favor da serva do Senhor, para que o Espírito Santo a use com autoridade, com unção e ousadia. Amém? Aleluia, glória a Deus. Depois da palavra, quem vai louvar tem o hino? Pastor Jutiel. Amém. Depois da palavra, nosso pastor presidente, pastor Jutiel, vai adorar ao Senhor com o seu hino. E depois do hino, nós temos a bênção apostólica. E depois nós vamos cortar um bolinho. Amém? Aleluia, glória. Igreja na paz do Senhor. Amém. Vamos colocar em pé. Abençoar a vida da serva do Senhor. Estenda suas mãos em direção à vida dela e proclame: maravilhoso Deus e poderoso Pai, eis aqui a tua vida, Senhor. Meu Deus Todo-Poderoso, vem com a tua unção, com a tua graça, com o meu poder, com a tua majestade, Pai. Derrama, Senhor, a tua bênção, ousadia. Senhor poderoso, abre a porta da palavra. Senhor poderoso, revela os teus nomes escondidos da tua palavra. Dá sabedoria, conhecimento, autoridade para pregar a tua palavra. Dá também saúde, Senhor. Saúde na voz, na garganta, no corpo físico, Pai. Meu Deus poderoso, contempla a tua filha em todas as suas necessidades. E também a nossa, Pai, que nossos corações possam estar abertos à tua palavra, que possamos guardar as tuas palavras em o nome de Jesus. Amém. Jesus é bom e maravilhoso. Glória a Deus. Glória a Deus. Cumprimentar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias, o Evangelho de Lucas, seu capítulo de número 1. Lucas 1, a partir do versículo de número 5. Maravilhoso, glorioso, Jesus. Lucas 1, 5 também, a palavra vai nos dizer assim: existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram avançados em idade. Amém? Os irmãos podem se sentar? Glórias a Deus, aleluia. Hoje nós vamos ver um pouquinho ali sobre João, aleluia, glórias a Deus, desde o seu nascimento, né? E a palavra do Senhor começou nos dizendo que havia um sacerdote que se chamava Zacarias, juntamente com a sua esposa Isabel. E aí a palavra do Senhor, ela vai nos dizer que Zacarias, ele estava lá no templo, servindo ao Senhor, oferecendo incenso, e toda a multidão estava lá na hora do incenso, lá fora, e Zacarias lá dentro, quando aparece um anjo do Senhor. E a palavra fala que o anjo, ele se coloca de pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo aquele anjo aparecendo ali, ele se turbou, ele se prostrou, ele caiu em temor. E ali a palavra fala que o anjo começou falando para Zacarias: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, e lhes porás o nome de João. Aleluia. A palavra, ela vem nos mostrar Zacarias ali no seu momento como sacerdote, servindo ao Senhor. E enquanto Zacarias, ele serve ao Senhor, ele vai oferecer incenso, ele se coloca ali diante da presença. O anjo visita e fala que a oração de Zacarias havia sido ouvida. Aleluia, glórias a Deus. Enquanto nós estamos servindo ao Senhor, a nossa oração está sendo ouvida. Enquanto a gente está se colocando na presença do Senhor, oferecendo sacrifício, entrando na presença do Altíssimo, tem oração sendo ouvida, tem clamor sendo ouvido, e o Senhor, ele envia
dele. Aleluias. E a palavra do Senhor fala então que ali Zacarias começa a ouvir tudo aquilo que o anjo está falando. Muitas vezes, enquanto nós estamos servindo ao Senhor, justos, assim como Zacarias e Isabel eram, tentando ser irrepreensíveis, obedientes à palavra do Senhor, fazendo tudo certo, muitas vezes parece que falta algo. O Senhor, Ele conhecia o coração de Zacarias. O Senhor, Ele conhecia o desejo de Isabel, que faltava algo ali, faltava um filho. Aleluia. O Senhor, Ele conhece a intenção do meu e do teu coração. O Senhor, Ele vê aquilo que nós temos apresentado na presença dEle. Quem olha de fora parece que está tudo bem, está servindo ao Senhor, mas só o Senhor sabe, no íntimo do nosso coração, daquilo que nós estamos sentindo falta. O que é que você está sentindo falta nessa noite? É do seu ente querido servindo ao Senhor? Aleluia! O Senhor, Ele pode ir responder a minha, a tua oração e fazer com que a promessa se cumpra. Aleluia! E então a palavra do Senhor vai nos dizer no versículo, aleluia, glórias a Deus, 13, que o anjo começa a falar para Zacarias, aleluia, sobre o filho que eles teriam, que se chamaria João, e que teria muita alegria, prazer e alegria, e que não só eles, muitos se alegrariam no nascimento de João. A promessa que o Senhor faz não é só para mim e para você, não é só para minha casa e para a tua, é para alcançar aqueles que estão à nossa volta, para que eles possam ver a glória do Senhor manifesta na minha e na tua vida. A promessa que o Senhor faz para mim e para você é para que todos vejam a glória do Senhor. Aleluia. E então o anjo fala que ali João converteria muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Ele seria muito usado pelo Senhor. Glórias a Deus, aleluia. Zacarias, no verso de número 18, então, ele fala ao anjo: como saberei disto? Pois eu já sou velho e minha mulher já é avançada em idade. Naquele momento, Zacarias olhou para a sua condição humana. Se for olhar pela condição humana deles mesmo, era impossível. Primeiro porque Isabel era estéril, mesmo se ela fosse jovem, sendo estéril, não dava para ter filhos. E segundo, pela idade deles, que nós sabemos que as pessoas já mais avançadas de idade, o corpo não funciona mais como o de um jovem, principalmente para ter uma gestação. E então Zacarias, por um momento, ele questionou a promessa que o anjo estava fazendo ali, falando com ele. Ele questionou porque ele olhou para a natureza dele. Só que o Senhor, quando Ele nos faz a promessa, Ele não quer que a gente olhe para a nossa natureza. Ele quer que a gente olhe para quem está fazendo a promessa. Aleluia. Quantas vezes nós temos sido como Zacarias? O Senhor, Ele nos faz a promessa, Ele manifesta a presença dEle, a nossa oração é respondida, e então Ele nos faz a promessa, porque através da promessa, Ele mostra a grandeza dEle em nossas vidas. Aleluia. Mas aí nós começamos a olhar para as nossas condições humanas. Quantas vezes nós temos ouvido também vozes de pessoas que não estavam no momento da promessa, que não estavam chorando, não estavam orando juntamente comigo e contigo, e elas olham e falam: mas o Senhor vai fazer como? E aí nós começamos a dar ouvidos também a essas pessoas. Mas o Senhor, Ele quer nos dizer: se fui eu quem falei, ouça somente a minha voz, silencie todas as outras vozes que te fazem duvidar da minha promessa. Aleluia. Glória a Deus. Às vezes o Senhor, Ele nos faz a promessa, a gente começa a olhar para a condição física. Ah, Senhor, com a minha capacidade eu não consigo, eu não estou bem. Olha para a nossa conta bancária, para a nossa situação financeira. O Senhor fala que vai nos levar em tal lugar, vai nos dar tal coisa, vai alcançar vidas através de nós. E nós começamos a olhar para a nossa pequenez. Aleluia. E começamos a questionar: Senhor, mas como vai acontecer? É mesmo assim.
Aleluia. Se esquecendo de olhar para quem fez a promessa. Aleluia. Muitas vezes a gente olha para as finanças, nos esquecendo que quem fez a promessa é dono do ouro e da prata, dono de toda a riqueza existente. A gente olha para a dificuldade humana, esquecendo que quem nos fez a promessa é o dono da sabedoria, é o Criador do universo, é quem dá a inteligência, é quem dá a estratégia, é quem dá o recurso. Aleluia. Se o Senhor ele fez a promessa, Ele não vai nos deixar desamparados. Aleluia. Muitas vezes a gente olha para a nossa pequenez, só que quem nos fez a promessa é grande. O Senhor que nos faz a promessa, Ele é grande. Aleluia. A gente olha para as circunstâncias e fala: Senhor, não vai dar certo. Mas o Senhor, Ele nos lembra na noite de hoje: fui eu quem fiz a promessa, se fui eu quem falei, eu vou cumprir. A última palavra não vem do homem. Aleluia. A última palavra ela vem do Senhor, o dono da promessa. Aleluia. Versículo 20, a palavra do Senhor vai nos dizer então que por conta da incredulidade de Zacarias ali no momento da promessa, o anjo fala para ele que por causa da incredulidade dele, ele ficaria mudo até que a promessa se cumprisse. Ele teve uma consequência ali por conta de um momento de incredulidade. Zacarias era um homem justo, irrepreensível, obedecia os mandamentos do Senhor, ele era sacerdote. Mas por causa de um momento de incredulidade, olhando para a sua condição física, ele sofreu aquela consequência que era ficar mudo. Nós também somos humanos, estamos sujeitos a errar, assim como a pastora Joyce já mencionou ali na palavra inicial. Aleluia, nós estamos sujeitos a errar, mas nós precisamos pedir ao Senhor forças, aleluia, glórias a Deus. Nós precisamos pedir ao Senhor sabedoria, aleluia. Nós não podemos ser incrédulos, mesmo que só por um momento. Nós não podemos deixar a dúvida tomar conta do nosso coração, porque quando nós não cremos na promessa do Senhor, quando nós olhamos para as nossas condições e nós não cremos na promessa, por causa disso nós estamos duvidando que Deus faz sozinho aquilo que nós não conseguimos fazer. E é aí que nós pecamos, achando que Deus precisa da nossa ajuda humana, que Deus precisa do nosso recurso, que Deus precisa da nossa inteligência, da nossa sabedoria, da nossa condição. Não. O Senhor, Ele só precisa da nossa fé e da nossa obediência para fazer com que a promessa dele se cumpra em nossas vidas. Cada um que sabe aquilo que o Senhor tem prometido, aquilo que o Senhor tem falado. Quantas vezes a gente olha e pensa: ah, Senhor, pelas minhas condições não dá. Mas que nessa noite nós possamos deixar de lado todo esse pensamento e possamos olhar: ah, Senhor, pela tua mão eu posso, pela tua mão a promessa se cumpre, pela tua voz o inferno estremece, pela tua voz eu atravesso o mar vermelho, pela tua voz o Senhor faz o leão dormir e eu sair ileso, pela tua voz eu faço ela formar e não sou queimado, pela tua voz eu passo pelas águas. Aleluia! E o Senhor me faz sair protegido. Aleluia! Glórias a Deus. Sem fé é impossível agradar ao Senhor. O Senhor, Ele chama a existência. Aleluia! Ele faz existir onde não há possibilidades. Aleluia! Quando você olhar e você vê que não tem saída, chame a existência. O Senhor, Ele nos dá autoridade. Aleluia, coloca a sua fé em ação. Chame a existência. Aquilo que o Senhor, Ele prometeu, vai se cumprir na minha e na tua vida. Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus. E então a palavra do Senhor fala que o povo estava ali esperando Zacarias e eles ficavam ali maravilhados, eles não sabiam o que estava acontecendo no templo.
E eles ficavam ali maravilhados por conta da demora que Zacarias estava lá. Só que mal sabia eles o que estava acontecendo. E quando Zacarias sai, a palavra fala que ele não podia falar ali com o povo. Então eles entenderam que ele tinha visto alguma coisa no templo. E aí ele começou a acenar para conseguir falar com o povo, porque ele havia ficado mudo. E a palavra fala então que ali terminados os dias do ministério dele, ele volta para casa e Isabel concebe. Aleluia. Ali o milagre do Senhor acontece. Aleluia. Mesmo sem as condições que Zacarias e ela precisavam, o milagre do Senhor acontece. Ele não está esperando eu e você ter as condições para a promessa se cumprir, não. Ele quer fazer sem as condições mesmo. Ele quer fazer, aleluia, mesmo que nós olhemos e achemos loucura, o Senhor ele quer fazer. O Senhor não está esperando a gente ter dinheiro, a gente ter a saúde perfeita 100%. Não é isso que o Senhor quer. O Senhor ele só nos quer dispostos na presença dele a obedecer e crer, para aí a promessa começar a se cumprir na minha e na sua vida. Quem aqui está disposto, mesmo que seja difícil, a olhar somente para a promessa, não olhar para as condições? É um desafio, irmão. Olhar somente com os olhos da fé, não olhar para as condições, não olhar para as nossas mãos, não olhar para a força do nosso braço, somente olhar para quem nos fez a promessa. Aleluias. E aí a palavra do Senhor diz então que ali ela já com 5 meses, aleluia, ocultou ali por 5 meses a gravidez. Então ela fala assim: me fez o Senhor nos dias em que atentou para mim, para destruir a minha vergonha entre os homens. Porque nós sabíamos que naquela época era muito difícil uma mulher não ter filho, era vergonha. Aleluia. Mesmo ela servindo a Deus, mesmo tendo marido como sacerdote, aleluia, mesmo sendo justa, mesmo eles obedecendo os mandamentos, tinha algo que entristecia o seu coração, que trazia vergonha. Aleluia. O Senhor ele entra dentro do meu e do teu lar na noite de hoje. Aleluia. O Senhor ele transforma toda vergonha, todo sofrimento, toda a tristeza em testemunho, para que todos possam celebrar juntamente conosco e ver quão grande tem sido os feitos do Senhor sobre a mim e sobre a tua vida. Aleluia. E aqui a palavra do Senhor então vai nos dizer que, aleluia, o mesmo anjo que foi anunciar a Zacarias a gravidez de sua esposa Isabel, aleluia, no 6º mês da gravidez de Isabel, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Entrando o anjo onde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. E então a palavra do Senhor vai nos dizer que o Senhor enviou o anjo dele novamente, e aí mais uma promessa é feita. Aleluia, glórias a Deus. O anjo ele chega até Maria e ele fala para ela: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Eu creio que naquele momento Maria ela temeu. O que é que ele está falando, me chamando de agraciada? Porque a palavra fala que ela considerava que saudação seria esta. Muitas vezes nós estamos acostumados com o que dizem que nós somos, e quando o Senhor ele vem com uma palavra diferente, aleluia, quando ele vem nos dar uma palavra de ânimo, de vida, aleluia, quando ele vem para fazer a promessa, nós tememos, porque muitas vezes nós acreditamos em vozes que não são do Senhor. E aqui a palavra fala que então o anjo disse para ela: não temas, porque achaste graça diante de Deus. O Senhor sabia as condições de Maria também. O Senhor ele conhecia as condições de Zacarias, de Isabel, de Maria e José. Aleluia. O Senhor ele conhece a minha e a tua condição. O Senhor ele conhece a minha e a tua história. A palavra do Senhor não vai dizer aqui sobre a genealogia de Maria no momento em que
o anjo chega para fazer a promessa. Porque o Senhor queria começar a fazer algo grande dentro dela, através dela. E o Senhor, Ele tem algo grande para fazer através de mim e de você também. Aleluia. Por isso, muitas vezes nós somos perseguidos, nós somos caluniados, porque o inimigo sabe que o que eu e você carregamos é grande, porque é do Senhor. Aleluia. E a palavra fala então, aleluia, que Ele, conversando ali com ela, fala: e este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai. Pensa, irmãos, aleluia, a responsabilidade que Maria estava tendo ali naquele momento que o anjo começa a falar. Glória a Deus. Que o Senhor Deus daria a ele o trono de Davi, ao menino Jesus, aleluia, e ele reinaria eternamente na casa de Jacó. Aleluia. E então a palavra do Senhor fala que Maria fala ao anjo: como se fará isto, visto que não conheço o varão? Maria, ela ainda não era casada com José, ela ainda não havia conhecido ele como esposo. Aleluia. Muitas vezes a promessa que o Senhor faz para mim e para você parece loucura, até mesmo para mim, aleluia, e para você, aos nossos olhos parece loucura, mas o Senhor sabe exatamente como fazer. Não se preocupe quando o Senhor der a palavra e parecer loucura, parecer totalmente fora da realidade. Não se preocupe, porque se Ele falou, Ele vai fazer com que a promessa se cumpra. Aleluia. E então a palavra fala que o anjo fala para ela: descerá sobre ti o Espírito Santo. A promessa, ela começa vindo do alto, ela não começa vindo da terra, das condições humanas, aleluia, das nossas mãos, da força do nosso braço, do nosso entendimento. A promessa, ela começa vindo do alto, descendo sobre mim e sobre ti. Aleluia, a promessa, ela vem do céu. Não tema quando o Senhor prometer para mim e para você, porque começa lá no céu e desce sobre mim e sobre ti. Então a palavra fala que o Espírito Santo desceria sobre ela, a virtude do Altíssimo a cobriria com a sombra. O Senhor já começava a preparar tudo, acalmando o coração daquela jovem. Porque eu creio que muito medo veio na mente dela, no coração dela, principalmente por ela não ser casada. Aleluia. Não deixe com que o medo tome conta do nosso coração quando a promessa chegar. Pode parecer grande demais, mas não deixe com que o medo tome conta, não. Aleluia, porque a promessa é grande, mas o Deus que faz a promessa é maior. Aleluia, sobre a mim e sobre a tua vida. E então a palavra fala que ali a virtude do Altíssimo a cobriria com a sombra. Pelo que também o santo que dela haveria de nascer se chamaria Filho de Deus. Aleluia! E o anjo fala: e eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. E este é o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Eu não sei qual é o título que o mundo tem dado a mim e a você por causa das nossas condições, mas a palavra fala que aquela que era chamada estéril estava gerando, estava no 6º mês de gravidez, porque para Deus nada é impossível. Maravilhoso, aleluia! E então Maria disse ao anjo: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Aleluia. Que quando o Senhor vier falar conosco sobre a promessa que Ele tem em nossas vidas, nós possamos olhar e falar: Senhor, o Senhor sabe que eu não posso, mas que cumpra em mim a sua palavra. Porque o Deus que promete, Ele envia providência, Ele faz o milagre, Ele envia multiplicação, Ele envia cura, Ele dá todo o recurso. O Senhor, Ele não vai nos fazer a promessa e nos abandonar, virar as costas para nós, porque Ele é o dono da promessa. Nós somos somente usados por Ele, somos somente os vasos.
Aleluias. Ele começa a obra e ele termina. Aleluias. E a palavra do Senhor, então, glórias a Deus, vai nos dizer que Maria, ela vai até a casa de Zacarias e lá ela sauda Isabel. E a palavra diz que aconteceu que ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha que estava no ventre dela, e Isabel foram cheias do Espírito Santo. Aleluia. O Senhor, Ele vai fazer a promessa. E para onde nós formos, mesmo que a promessa ainda não começou, carrega aquilo que o Senhor te deu. Não deixe de lado. Leva o Espírito Santo. Leva a promessa junto contigo. Porque aonde você chegar, quem tiver promessa também vai sentir o Espírito. Aonde você chegar, quem tiver promessa também vai viver. Aleluia. O poder de Deus que está sobre a minha vida e sobre a sua vida. Aleluias. E então, versículos à frente, verso de número 45, a palavra vai dizer: bem-aventurada que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhes foram ditas. Então, quando o Senhor nos fizer a promessa, nós precisamos crer. Aleluia, não duvidar da voz do Senhor, não duvidar daquilo que Ele fala para mim e para ti. Aleluia. Aqui no versículo de número 57, a palavra vai dizer sobre o nascimento de João Batista. E então fala que completou o tempo de Isabel dar a luz e ela teve um filho. E ali os parentes e os vizinhos ouviam que Deus tinha usado para ela com grande misericórdia. Deus tinha tido grande misericórdia dela, e ali eles se alegraram com ela. E aconteceu ali que no 8º dia eles foram ali circuncidar o menino, e ali eles começaram a chamar o bebê de Zacarias, porque era o nome do pai, o sacerdote. Porque era costume ali da época eles colocarem, aleluia, o nome do bebê, mesmo o nome do pai ou de algum parente muito próximo. Só que Isabel, ela estava atenta à promessa que o Senhor tinha feito, ela tinha crido no coração dela. E ela sabia muito bem a promessa que o Senhor tinha feito. E então ela falou para todos ali que o nome do bebê não era Zacarias, que ele seria chamado João. Ela tinha plena convicção, certeza no coração dela daquilo que o Senhor havia prometido. Aleluia. Então a palavra fala que ali eles foram até o pai do bebê, perguntarem qual era o nome do bebê. Eles não deram crédito ali para ela que o nome do bebê não seria Zacarias. Então eles foram até o pai, o sacerdote, e ali a palavra fala que ele ainda se encontrava mudo. Eles perguntaram ali, através de gestos para ele, como ele queria que chamasse o bebê. E então a Bíblia diz que ele escreveu dizendo: o seu nome é João. E todos se maravilharam. E a palavra fala então que logo a boca dele se abriu e a língua soltou. E ele falava louvando a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. A promessa que eu e você carregamos é grande, porque é o Senhor quem sustenta a promessa e nos faz, aleluia, caminhar até que ela se cumpra. Nós podemos ser pequenos, sim, mas o Senhor é grande. Aleluia. Ali a língua então de Zacarias foi solta e ele voltou a falar. E a promessa do Senhor que o anjo tinha feito ali para ele se cumpriu. E após o nascimento do menino, aleluia, ele voltaria a falar. E aí eu fiquei pensando, mas por que ele não voltou a falar exatamente após o nascimento do menino, somente ao 8º dia, né? Eu ali meditando. E aí o Senhor falou comigo porque ele precisava obedecer por completo. Porque eles perguntaram para Maria, falaram que o nome do bebê era Zacarias, ela disse que não, que era João. Se ele desobedecesse, será que ele voltaria a falar? Porque o anjo já tinha dado, aleluia, já tinha falado que o nome do bebê seria João. E ali ele obedeceu, ele lembrou da ordem do Senhor. E o Senhor havia feito a promessa que o menino se
chamaria João. E no momento que ele se lembrou, obedeceu e falou que sim, o nome do menino seria João, ele voltou a falar. Aleluias. Que os irmãos possam ficar com essa palavra, mesmo que nós não tenhamos as condições necessárias para fazer a promessa se cumprir. O que nós precisamos é do Senhor. Aleluia. O Senhor que faz, aleluia, a promessa é o mesmo que faz surgir as condições para que a promessa se cumpra. Deus não depende do meu e do teu esforço humano. Nós só precisamos deixar com que o Senhor nos use para que o nome dele seja glorificado e para que a nossa casa e todos que estão ao nosso redor possam ver que ele é Deus que cumpre promessas. Amém? Assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia! Você pode dar glória a Deus? Sua morte carregando a minha dor, você se expôs por mim. Você entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim. Você entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou. Aleluia! Louvado o nome do Senhor. Glória a Deus. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Corro pra você, corro pra você, o seu amor me chama. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que
também aprendi com o cooperador Fernando. Aplauda, Senhor, irmão. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Aprendi que quando ensaiar, pega os karaokê aí do cooperador Fernando que a gente loga. Mas o certo é ensaiar. Viu, meus queridos? Glória ao nome do Senhor. Glória a Deus. Para mim foi grande alegria quando nasceu meu filho. Glória a Deus. Em Alagoas, na capital de Maceió. Aleluia. De madrugada eu fui, quando cheguei lá, demorou. Tinha outro nascendo, foi uma menina de outras pessoas. Mas ele nasceu primeiro. Aí ficaram, por que primeiro foi essa mulher que chegou agora? Porque ele já estava nascendo e já queria andar, que nasceu de pé. Aleluia! E foi muita alegria para mim, alegria dos irmãos, as irmãs dele, o pai. Glória a Deus, foi maravilhoso para mim. Todo ano que nós comemoramos, eu me alegro de viver. Parece que bem verdade, né? Vamos orar pelo meu filho, Jesus. Maravilhoso e não está aqui. Pode orar. Aleluia. Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Ó Deus, eu te agradeço por mais um ano que o Senhor concedeu para o meu filho, Jesus. Grande alegria, meu céu. Eu entreguei nas tuas mãos, Senhor, para ele ser pastor, para ganhar as almas para Jesus. E o Senhor cumpriu o meu coração. Eles são pastores, Senhor, uma bênção maravilhosa para mim, para o Pai, e graças a Deus, porque o Senhor é bom e maravilhoso, Ele cumpre o nosso pede para Ele, porque Deus é maior, Deus é maravilhoso, Deus se alegra quando nasce, vai sempre com as boas, ser servo de Deus para ganhar alma para Ele. Em nome de Jesus, eu peço essa bênção e ficamos orando, né? Também peço oração por causa desse frio, minha garganta está ruim, né? Mas Jesus vai me curar de novo. Olha, vamos orar agora pela mamãe, meus queridos irmãos. A palavra de Deus diz: se está alguém enfermo, cheio dos presbíteros, Glória a Deus. ungido com azeite. E a oração da fé salvará o doente. O Senhor o levantará. Se tiver cometido pecados, seriam perdoados. Essa é a palavra de Deus. Ó Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder. Vem com o peso da tua glória. Cura a tua filha. Conforme a tua palavra, estamos ungindo com azeite. Trabalha na sua cabeça. Devolve a sua voz para louvar o teu nome. Vai tirando esse picar. Em nome do enfermidade, sai. Em nome de ser nas suas mãos, em forma de receber, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, as doces consolações do Espírito Santo, esteja com todos nós. Toda a igreja diga, irmão.